Olá, pessoal. Eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês, mas como tudo isso foi escondido, não está sendo divulgado, eu acredito que nem as pessoas que vão para as ruas pedir intervenção militar têm conhecimento do que está acontecendo com o Brasil. Então, eu tenho por obrigação compartilhar com vocês essa informação. Eu gostaria que vocês, por favor, prestassem atenção, porque o assunto é gravíssimo. A Band News comunicou: foi decretado o Holocausto Econômico Brasileiro e praticamente ninguém ficou sabendo. A decisão é uma derrota para a Petrobras, que está sendo processada nos Estados Unidos. Hoje é um dia emblemático para o Brasil. Um dia triste e que vai passar em branco para a população em uma manobra ardilosa do governo para não criar pânico. Acontece que a Corte dos Estados Unidos autorizou a abertura dos processos grupais contra a Petrobras, que arruinou os fundos de pensão dos americanos, devido à quebra da empresa pela corrupção e má administração. Os americanos estimam que a corrupção no Brasil gerou um rombo de 28 bilhões de dólares e que em reais atinge perto de 130 bilhões de reais. Alegam também que os balanços foram mentirosos e fraudulentos. Além da corrupção, a má gestão condenou a Petrobras a um atoleiro de dívidas que chegam a 600 bilhões de reais. Com os processos autorizados hoje, as dívidas, as indenizações e ressarcimentos podem chegar na casa astronômica de 1,5 trilhão de reais. E isso nos vai trazer ainda mais recessão e crise para o Brasil. E mais uma vez, quem vai pagar é a população. Por que, para pagar o rombo da Petrobras, o governo terá que aumentar a arrecadação, penalizando ainda mais quem produz e extorquindo ainda mais dinheiro do trabalhador, gerando um empobrecimento para o país que vai repercutir em todos os ramos da economia e da cadeia produtiva? O Estadão diz: mais de 16 países vão processar o Brasil. Na sequência, eu recebi um áudio também pelo WhatsApp. Então, eu estou passando exatamente a informação que me chegou por áudio. Revistas internacionais de economia confirmam a falência do Brasil. Estamos quebrados internacionalmente. Houve uma discussão entre pessoas que argumentaram internacionalmente que a população não é culpada, embora muitos afirmem que a população é culpada sim porque deu o aval para o PT governar o país. Que o Fernando Henrique governasse o país direto ou indiretamente. Sabemos que houve fraude nas eleições na época do PT, principalmente na reeleição da Dilma, a transmissão dos votos do Norte e Nordeste pela Smartmatic, a mesma que frauda as eleições da Venezuela, mais uma urna eletrônica denunciada por 2 senadores americanos e processada. Essa indústria de urnas eletrônicas se chama Diebold. Sua fabricante é proibida nos Estados Unidos. Se não fizermos prova disso, de que fomos traídos nas eleições, o bloqueio econômico que já está ocorrendo conosco, mais países irão aderir, e esse bloqueio econômico contra o Brasil, se não for negociada e acertada essa dívida absurda que não temos como pagar, nem em 50 anos, 1,5 trilhão de dólares, de reais, isso é jogar o país em 1970, 78. Isso é uma loucura. Precisamos divulgar essa situação para que autoridades que sejam patriotas provem na ONU, na Organização Mundial de Comércio, que nós, povo, somos inocentes e que esses bandidos nos usurparam de todas as situações possíveis, juridicamente, administrativamente, para poder acabar com o país, se não houver uma reforma, uma forma de reintegrar ao patrimônio do país o dinheiro que está no exterior, nos paraísos fiscais. Não tem como a gente consertar isso. Nem trabalhando 10 ou 50, 40 ou 50 anos. E o Brasil não vai sair dessa crise. E tudo loucura, e o pior disso é que vai faltar medicamentos, tecnologia. Nós vamos ficar iluminando os ambientes com lâmpadas antigas, se tiver alguém que fabrique isso.
ainda aqui no Brasil, a nossa situação vai ficar pior que a da Venezuela. A Venezuela, na divisa com o Brasil, tem gente passando fome, estão comendo gatos e cachorros. Nós talvez não cheguemos a esse tanto nessa situação, mas vamos comer soja transgênica, palha de arroz, milho transgênico e o que tiver. Não vamos ter tecnologia, não vamos ter remédios, porque aqui no Brasil, nem a benzetacil, que é a penicilina G, se fabrica mais. O canalha do Fernando Henrique Cardoso tinha um laboratório aqui no Brasil que fabricava a penicilina G. E o Fernando Henrique Cardoso terceirizou para o exterior. Então, se a gente tem um bloqueio econômico, quem que vai vender um remédio para nós sabendo que a gente não vai ter condições de pagar? No ano passado e no ano retrasado, faltou penicilina G para tratar pessoas com AIDS no Rio de Janeiro, em São Paulo e em vários estados, porque tinha que importar esse medicamento e não vinha. Agora você sabe por que a penicilina G não estava sendo importada para o Brasil. Em primeiro lugar, porque o Brasil não é mais confiável para pagar contas. Em segundo lugar, porque estavam fazendo um estoque para 20 anos, prevendo uma guerra na Europa e nos Estados Unidos e no Japão. Todo mundo está se precavendo, fazendo estoque desse tipo de material, porque se trata de um antibiótico potente e assim acontecerá com outros medicamentos. Divulguem isso e compartilhem ao máximo. É o mínimo que você pode fazer pela sua família, pelo seu país. Eu quero dar aqui uma sugestão aos líderes de movimentos tais como a Marcha para Jesus Cristo, a Marcha da Família com Deus, os movimentos intervencionistas, que se unam num só movimento e pedindo a uma só voz a intervenção militar. Quem subir no trio elétrico para falar tem que fazer um comício para o povo saber o que está acontecendo e o que irá acontecer com esse bloqueio econômico. O assunto no Facebook deve ser só esse, pois eu duvido que haveria tanta gente no carnaval e eu duvido que haverá tão pouca gente nas manifestações se cada um divulgar isso para parentes, para vizinhos, e fossem todos para as ruas no dia 13 de março de 2017 pedir a intervenção militar. Os militares sabem como agir nessas horas para salvar o Brasil. É dever deles, mas depende do nosso pedido aos milhões nas ruas para a ONU não dizer que foi um golpe militar e para o povo não ser responsabilizado por ter votado no PT, uma vez que provada essa fraude eleitoral. Então, não é para ficar achando que tudo vai ser resolvido, que está indo tudo bem, porque não está. Nós estamos na beira de um abismo econômico. O nosso único dinheiro, o nosso único capital nacional está no agronegócio. Tudo que nós temos é importado, nós não temos tecnologia própria. Nós não temos nenhum prêmio Nobel. Isso explica muita coisa. Então é hora do povo criar juízo, sabe? E lutar, porque não vai ter mais o que fazer depois dessa quebra. Ou é agora que você coloca o seu país na mão dos verdadeiros patriotas, que são os militares, ou adeus. Pode se entregar para o comunismo, vai ser escravidão. Quem não acredita nisso, aprenda um pouco mais, conheça a história. Veja o que aconteceu nos países socialistas, comunistas, o que eles estão passando, o que eles já passaram, quantos milhões de pessoas foram mortas por Lenin, Stalin. Pense e comece a agir a tempo, pelo amor de Deus.